Eu trabalhei como enfermeira em vários hospitais e instalações antes do hospital atual em que trabalho. Antes disso, trabalhei em um hospital geriátrico a 30 minutos da minha casa. Já tinha experiência em lidar com pacientes mais idosos, então isso não era novidade para mim. Eu estava nesse hospital há apenas algumas semanas e logo entenderá por que foi no meu penúltimo turno neste hospital sem que eu soubesse no início dessa noite. Eu estava trabalhando no turno da noite e estava funcionando com horas negativas de sono. Fui designada para o setor de Alzheimer. Os pacientes neste setor me adoravam. Minha presença, uma jovem na casa dos 20 anos, entre os residentes deste setor, que de outra forma ficavam entregues a si mesmos em seus pensamentos, tenho certeza de que me viam como um sopro de ar fresco, alguém que podia conectá-los ao momento presente ou ao cotidiano. Se você fica sozinho, pode viajar mentalmente para outros lugares, mas com alguém em seu espaço, você está amarrado àquele momento no tempo. Estava lidando com vários pacientes naquela noite, mas um deles estava um pouco mais inquieto do que os outros. Seu nome era Lena. Era a minha primeira noite lidando com ela, e ela continuava me contando, toda vez que eu entrava em seu quarto, sobre as vozes que ela ouvia e o homem vestido de preto que ela continuava vendo no canto do quarto. A outra senhora no quarto pediu para fechar a cortina antes do início do meu turno, para que Lena a deixasse em paz. Ela era uma senhora doce que sorria sempre que eu estava por perto, mas não falava muito e era muito esquecida. Como comecei meu turno por volta das 9 da noite, a maioria dos pacientes já estava dormindo às 11, mas não Lena. Sempre que ela me chamava para o quarto, estava assustada com essas supostas vozes que ouvia e o homem de preto que ficava olhando para ela no canto do quarto. Não vou mentir, isso estava me assustando um pouco. Acredito que em sua mente ela estava vendo e ouvindo essas coisas, e eu simpatizava com ela porque eu imaginava que deveriam ser coisas muito assustadoras. Mesmo assim, eu fazia o meu melhor para acalmá-la e fazê-la dormir. Eu não queria ligar a TV para acalmá-la, porque queria ser cortês com a outra paciente no quarto. Eu segurava as mãos de Lena e dizia a ela que estava tudo bem, para respirar e relaxar. Lembrava-a de que ela não estava sozinha e que eu estava sempre a uma chamada de distância. Isso parecia funcionar. Lena relaxava por um tempo, e da próxima vez que eu entrava no quarto, ela estava dormindo. Quando a maioria, se não todos os pacientes estão dormindo, a noite passa muito devagar, quase como se o tempo estivesse retrocedendo. 1 ou 2 depois, eu estava na sala de lençóis abastecendo meu carrinho quando ouvi algo no quarto. Era uma sala relativamente pequena e completamente silenciosa. Eu tinha a porta fechada, então ouvir outro barulho era estranho. Virei, não vi nada e continuei abastecendo meu carrinho. Então, senti algo que só posso descrever como uma mão no meu ombro. Olhei para o meu ombro, pulei e gritei, mas não havia nada no meu ombro. Não havia ninguém na sala, mas eu sabia que senti algo grande agarrar meu ombro. Saí no corredor por um segundo para dar uma olhada. Não vi outras enfermeiras à vista. Estava completamente silencioso. Não tinha mais nada a fazer além de continuar o que estava fazendo. Continuei abastecendo o carrinho até que estivesse cheio. Depois me virei para encarar a porta e caí no chão, começando a gritar, pois meu coração estava imediatamente na garganta. Havia um homem vestido de preto do lado de fora da porta, olhando através do vidro, sorrindo. Meus gritos foram altos o suficiente para acordar todo o setor. O homem desapareceu da vista através da janela de vidro da porta segundos depois. A porta se abriu e uma das minhas colegas enfermeiras entrou para me ajudar a levantar, pois eu estava histérica. Perguntei a ela se ela viu o homem vestido de preto. Sua resposta foi: "Que homem? Não há mais ninguém aqui." Verificamos todos os quartos no setor e não havia ninguém vestido de preto lá. Meus gritos acordaram Lena de qualquer sono leve que ela poderia ter tido. E quando entrei em seu quarto, ela começou a falar das vozes, desta vez os gritos que ela não sabia que eram meus gritos. Perguntei a ela como era esse homem de preto se ele estava sorrindo. Ela olhou para mim e percebi suas sobrancelhas se franzirem, enquanto sua expressão mudava para parecer a mais focada que eu já tinha visto nela o dia todo. Ela perguntou como eu sabia, e mesmo com meu coração ainda acelerado, senti ele dar uma batida quando ela disse isso. Ela começou a gritar agora, gritando para tirá-la daqui. Ele está vindo.
As outras enfermeiras entraram e tentaram acalmá-la. Fui transferida para um setor diferente naquela noite, com outra pessoa, e acabei indo para casa mais cedo porque estava tão assustada. Enviei uma mensagem para a enfermeira-chefe no dia seguinte, informando que meu próximo turno seria o último, que a experiência me traumatizou e que eu realmente não queria mais estar naquele prédio. Recebi uma resposta amigável, pelo menos o que eu poderia esperar. Nunca fui diagnosticada com nada e nunca lidei com alucinações de qualquer tipo. Eu conheço os efeitos da falta de sono, mas isso estava em um nível diferente. Não sei se minha mente começou a pregar peças em mim por causa do que Lena estava me contando a noite toda. Mas a sensação da mão no meu ombro, a imagem do homem sorrindo atrás da porta de vidro, coincidia com a descrição que uma paciente dava várias vezes. Isso foi uma daquelas ocorrências sobrenaturais inexplicáveis. Pelo menos eu espero que tenha sido uma vez na vida. Três anos atrás, contraí meningite bacteriana. Moro no sul da Flórida e não acredito que houvesse algum surto acontecendo, então não tenho certeza de como peguei ou de quem poderia ter pego. Comecei a desenvolver sintomas muito graves, dores de cabeça intensas, confusão, sonolência, náuseas e falta de apetite. Mas quando as alucinações começaram, foi aí que soube que algo sério estava acontecendo. Deitada doente na cama enquanto meu marido estava no trabalho, ouvi uma voz de criança chamar mamãe lá embaixo. Não temos filhos. Levantei da cama para olhar escada abaixo e chamar o nome do meu marido. É claro que ele não respondeu porque estava no trabalho. A dor de cabeça que tive ao ficar em pé era demais. Então voltei para a cama. Pela segunda vez, ouvi uma voz chamar lá embaixo. Disse olá. Peguei o telefone e liguei para o meu marido, surtando com ele ao telefone, dizendo que estava ouvindo uma voz assustadora de criança dentro de casa e que achava que estava alucinando. Ele ouviu o quão angustiada eu estava pelo telefone e saiu do trabalho mais cedo para me levar ao hospital. Enquanto esperava ele chegar em casa, troquei de pijamas. E enquanto fazia isso, tive que correr para o banheiro para vomitar. No meio do vômito, ouvi outra voz vinda de fora do banheiro. Não consegui ouvir o que poderia ter dito. Nem pude dizer se parecia com a outra voz que ouvi. Eu estava perdendo a cabeça. O diagnóstico só veio quando cheguei ao hospital. E aparentemente, se não fosse tratado, o que eu tinha poderia ser muito sério, até fatal. O médico me disse que a parte das alucinações era bastante incomum, mas não inédita. Recebi antibióticos por meio de uma agulha pouco depois de chegar ao hospital com meu marido. O médico me disse que tive sorte de ter ido ao hospital tão rapidamente, pois se tivesse esperado mais, isso poderia ter efeitos duradouros ou até mesmo ser fatal. Meu marido ficou comigo por algumas horas no quarto. Disseram-me que eu teria que ficar lá por alguns dias a uma semana, dada a gravidade dos meus sintomas. Por volta das 10 da noite, meu marido foi para casa, pois tinha trabalho no dia seguinte. A enfermeira me disse para chamá-la se tivesse algum problema. Embora eu ainda me sentisse péssima, adormeci rapidamente. Comecei a ter esse sonho em que meu ex-marido estava no quarto sobre minha cama, olhando para baixo para mim, falando. Ele dizia coisas horríveis sobre meu marido atual, acariciava minha cabeça e dizia que estava feliz por eu estar bem e que veio assim que viu meu marido sair. Ele começou a falar sobre como despreza meu marido atual e quer matá-lo. Continuou esfregando minha testa e saiu do quarto. Eu costumo ter pesadelos com meu ex-marido, por causa de como nosso casamento era tóxico e abusivo. E por que terminou? Algo que prefiro não incluir. Acordei nesse estado sonolento e tonto e olhei ao redor do quarto. Havia uma cadeira puxada na frente da minha cama, mas ninguém estava sentado nela. Não era assim quando meu marido saiu. Ainda era o meio da noite, então voltei a dormir. Acordei na manhã seguinte com a enfermeira no quarto. Contei a ela sobre o sonho vividamente estranho que tive, e ela saiu e me disse que não era um sonho, que meu primo veio me visitar na noite passada. Disse a ela que não tenho primos que moram no estado. Ela pareceu mais séria agora e disse: "Bem, alguém que disse ser seu primo David a visitou tarde da noite." David era o nome do meu ex-marido. Após uma explicação mais detalhada, a enfermeira chamou um médico, e o médico me disse que os antibióticos podem ter causado delírio, o que prejudicou minha capacidade de reconhecer o sono da vigília,
Daí porque eu estava ouvindo vividamente o que David estava dizendo. Liguei para meu marido para contar o que aconteceu. E é claro que ele estava furioso e preocupado. Ele voltou novamente naquela noite depois do trabalho. Naquele dia, enviei uma mensagem para David, perguntando o que diabos ele estava pensando em me visitar e como ele sabia que eu estava no hospital. Minha mensagem foi entregue, mas ele a ignorou. Enviei um acompanhamento dizendo que ouvi todas as ameaças dele contra meu marido e que eu iria envolver a polícia. E minutos depois, ele respondeu dizendo que nunca fez nenhuma ameaça ao meu marido. Ele estava lá apenas para se certificar de que você estava bem quando ouviu o que aconteceu. Você deve ter ouvido coisas enquanto dormia. Respondi dizendo para ficar fora da minha vida ou eu chamaria a polícia novamente. Ele não respondeu depois disso. Nunca contei ao meu marido sobre as ameaças que ouvi no meu estado sonolento e meio adormecido, porque eu não sabia se eram reais ou não, com a mistura dos antibióticos e as alucinações auditivas estranhas que tive no dia anterior. Não acho impossível que o que ouvi não fosse realmente o que foi dito, mas posso estar errada. Saí do hospital na semana seguinte. Uma vez, combinei com uma garota chamada Francesca no Tinder, e ainda somos amigos. Ela parecia legal desde o início, com uma manga de tatuagens no braço esquerdo, destaques vermelhos no cabelo, e no perfil mencionava que adorava malhar. Uma de suas fotos foi tirada no terraço de um prédio legal com uma vista incrível. Perguntei onde era, e ela disse que era um hospital abandonado na periferia da cidade, ótimo para explorar à noite e fácil de entrar. Geralmente, há um policial patrulhando o grande estacionamento para afastar intrusos. Mas ela disse que era fácil contornar isso. Ela teve a ideia de irmos lá juntos, como uma espécie de primeiro encontro, se quiser chamar assim. Eu estava totalmente a bordo. Ela parecia legal, e parecia uma maneira diferente e interessante de conhecer alguém. Ao contrário do usual, vamos tomar alguma coisa. Peguei ela em sua casa a 10 minutos de distância e dirigimos os 20 minutos até o hospital. Esses 20 minutos nos deram uma boa chance de nos conhecermos um pouco e nos acostumarmos com as personalidades um do outro. Quando chegamos ao hospital, ela me disse para estacionar em uma rua sem saída escondida por arbustos altos, a 5 minutos a pé da entrada do hospital. Pulamos essa pequena barreira que separava a rua do estacionamento do hospital e corremos pelo amplo estacionamento em direção à grama, ao lado da entrada que ela sempre usava. Ela nos guiou até a janela quebrada do porão do hospital. Parecia meio assustador, mas eu concordei com isso. Fiquei feliz por ter usado jeans rasgados como ela me disse, porque sabia que iria rasgá-los em algo. Usamos as lanternas de nossos telefones, não trouxemos lanternas pesadas ou algo do tipo. Parecia que ela conhecia todo o hospital como a palma da mão. Ela nos levou à escadaria para o andar de cima. Tenho que admitir que estar sozinho com uma pessoa em um lugar assim à noite era muito assustador, mas eu não fazia ideia de como ficaria assustador. No primeiro andar, Francesca falava tão alto que quase quis pedir para ela ficar quieta. Estava paranoico que seríamos descobertos por causa de sua voz. No corredor em que estávamos, parecia que uma porta estava se abrindo ou fechando, algo ecoou até nós. Ela ouviu também e ficou em silêncio. Perguntei a ela, sussurrando se era normal ter outras pessoas aqui, e ela disse que às vezes, mas não muito. Desligamos nossas lanternas e esperamos. De repente, houve um estrondo muito mais próximo de nós, e ambos nos apressamos no escuro. Eu a segui, mal conseguindo ver. Chegamos de volta à escadaria e subimos as escadas com as lanternas acesas novamente. Quando estávamos alguns andares mais altos, achamos que era seguro falar em um volume normal novamente. Francesca me disse que a polícia nunca entrava lá, então poderiam ser outros exploradores. Mas a coisa estranha era que não havia sinal de outra luz naquele corredor. Ninguém normal estaria caminhando na escuridão. Então ouvimos sons ecoando do eixo da escada de saída, de onde vínhamos. Alguém estava subindo as escadas. Novamente nos apressamos. Ela liderou o caminho, dizendo que sabia para onde ia. Corremos por alguns minutos por esse labirinto de um prédio e eu estava realmente assustado. Parecia que estávamos sendo seguidos e eu não sabia se preferiria que fossem os policiais ou outra pessoa. Ela nos levou a um pequeno local externo. Não estávamos no telhado mais alto, mas acho que estávamos no que você chamaria de telhado desse nível.
Paramos para recuperar o fôlego. Toda a situação de sermos seguidos estava matando completamente o clima. Até mesmo ela parecia preocupada, e eu a via como a especialista no local. Depois de alguns minutos, relaxamos um pouco e passamos por uma janela quebrada para o teto de uma sala grande. Essa parte foi assustadora, porque ela queria andar ao longo dessas longas e estreitas tábuas de madeira com um abismo de 3 metros abaixo de nós. Cair dessa altura causaria ferimentos, mas eu não queria parecer um covarde. Seguia pela tábua de madeira suspeita até chegarmos ao topo desta coluna, onde uma tábua parou e outra começou. Sentamos nesta coluna para relaxar e conversar, com as pernas penduradas sobre a borda, olhando para a escuridão abaixo. Estava assustador lá dentro, e eu pensava que estávamos completamente sozinhos, até que ouvimos um som abaixo de nós. Parecia alguém caminhando. Nossa presença já era conhecida por quem estava lá, então ligamos nossas lanternas e as apontamos para baixo. E bem abaixo de nós, em pé na coluna, olhando para cima para nós, havia um homem de uns 40 anos, com um gorro preto da Carhartt, vestindo uma jaqueta preta e moletom preto. Ele sorriu para nós e disse com uma voz estranhamente profunda: "Desçam aqui", enquanto nos acenava para descer. Perguntei se ele era policial. Ele ignorou minha pergunta como se não tivesse me ouvido e repetiu: "Venham cá", com seu sorriso sinistro. Francesca e eu nos levantamos assustados e começamos a andar de volta pela tábua de madeira estreita. Eu estava ainda mais assustado de cair agora do que antes. Não fazia ideia do que aquele homem faria conosco. Quando estávamos a meio caminho, o homem saiu correndo da sala abaixo de nós por uma porta. Ele definitivamente estava tentando nos pegar. Tivemos que nos apressar. Chegamos à outra extremidade e tentamos sair de lá, sabendo que aquele homem era perigoso. Enquanto corríamos pelas escadas no eixo oposto do hospital, ouvimos a porta algumas flights acima se abrir e bater, seguida de passos descendo os degraus. De alguma forma, ele nos seguiu. Estávamos correndo como se estivéssemos fugindo pela vida. Chegamos ao primeiro andar e corremos de volta para o lado oposto do hospital de onde entramos. Voltamos ao porão e passamos pela janela quebrada. Todo o processo de passar por essa janela foi assustador, porque eu saí por último e tinha medo de que minhas pernas fossem agarradas a qualquer momento. Mas acho que naquele ponto, perdemos o homem. Corremos de volta pelo estacionamento até o meu carro, e quando chegamos lá, a primeira coisa que fizemos foi trancar as portas e recuperar o fôlego novamente. Aquilo foi um pesadelo completo, e de alguma forma, passarmos por isso juntos criou uma espécie de ligação instantânea entre nós. Dirigimos para longe dali e paramos em um Wendy's para comer e apenas organizar nossos pensamentos no carro. Ficamos lá por 1 hora conversando e depois a deixei em casa. Francesca e eu mantivemos contato ao longo dos anos e, embora tenhamos tido um envolvimento romântico por alguns meses, acabamos apenas ficando bons amigos. Nenhum de nós nunca mais voltou a esse hospital.